Então, bom dia aí a todos que estão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo essa videoaula. Mas vamos lá, gente. Hoje é a aula de número 3, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre eletricidade, tá bom? É um assunto bem da hora, assim, de se entender e tal. Isso aí entra também na questão da informática, tá, gente? Essa questão de eletricidade. E não só na informática, mas também de um modo geral, tá? Então, isso aqui é bom vocês saberem disso, é importante vocês terem uma ideia de como que funciona a eletricidade, né? E caso um dia vocês precisem, vocês vão poder estar utilizando isso aí que eu vou estar passando para vocês, né? Claro, não é aquele assunto avançado de eletricidade, não, é só o básico ali para vocês, né? Para vocês entenderem como é que funciona. Porque existe curso, tá, gente? Só para isso aí. Só para mexer com a parte de eletricidade. Inclusive, eu tenho um familiar, né, meu tio, no caso, ele mexe com eletricidade, tá, gente? Fez cursos técnicos, ele mexe há muito tempo com isso, então ele já me passou muita coisa, me ensinou muita coisa também, tá? Ele trabalha com isso, né, a profissão dele. E ele me passou muita coisa, eu vou estar passando algum desses conhecimentos para vocês, tá? Então, vamos lá, galerinha. Deixa eu carregar aí. Então, vamos lá, gente, eletricidade. Galera, hoje nós vamos falar sobre a eletricidade, você já sabe, mas na eletricidade nós vamos falar sobre corrente contínua, corrente alternada, sobre tensão, corrente, watt, watts-hora, miliampere-hora, corrente elétrica de energia, no caso ali nós vamos falar sobre eficiência, watts e a diferença do watts para o volt-ampere, né, que é isso aqui. Vamos falar também sobre aterramento, vamos falar sobre dispositivos de segurança, eletricidade estática, fonte AT e ATX. Essas aqui eu não sei se nós vamos falar hoje, fonte AT e ATX, mas eu creio que é hoje. Não me lembro bem se vai ter, né, no final dessa aula, não sei se foi separado, mas vamos lá. Então vamos lá, gente. Primeiro aqui entendendo a eletricidade. Ao falar sobre fontes e baterias, esbarramos sempre na termologia básica de eletricidade, com todos os volts, amperes, corrente e potência. Como a termologia é confusa e muito fácil, é muito fácil se confundir, por isso vamos a uma revisão rápida dos termos mais comuns, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a tensão, gente. A tensão, galera, é o diferencial de potência elétrica entre dois pontos, medido em volts, tá? Quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente, medida em amperes, seja a mesma. Vamos lá, vamos entender primeiro a tensão, galera. A tensão, galera, é a potência, né, a força, a quantidade de energia que tem aquele dispositivo, quanto que ele gera ou quanto que ele recebe, por exemplo. Vamos lá, um exemplo das tomadas da sua casa, né? Aqui em Brasília, né, o padrão seria 220 volts, né? Tensão seria isso, tá, gente? Então, por exemplo, a tomada daqui das casas de Brasília, dos locais de Brasília, tem uma tensão de 220 volts, né? Seria basicamente isso a termologia. Só que as pessoas chamam de voltagem, né? Então, a voltagem dessa tomada é 220. Tomada de 220 volts, a voltagem dela. Não, é errado, tá, gente? Voltagem não existe, galera, é tensão, tá? Então, se você for referir-se como se fosse falar voltagem, fale tensão, tá? Não é voltagem não existe, ele é um termo leigo para quem não conhece, para quem não entende de eletricidade. Então, voltagem é uma coisa que não existe, tá bom? Então, é tensão da tomada, tensão de 220 volts, tensão de 110 volts, tensão de 12 volts e assim por diante, tá? E aí nós temos a corrente elétrica, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, tá? Que ela é medida em amperes, tá, gente? Que a galera costuma chamar de amperagem, mas não é amperagem. Daqui a pouco vocês vão entender. Então, galera, a tensão é a potência daquela tomada, por exemplo, daquele equipamento. Por exemplo, tem equipamento que recebe uma tensão de 110 volts e tem equipamento que recebe uma tensão de 220 volts, né? Então, aí é a diferenciação entre um e outro. A potência que ele recebe. Então, isso aí seria a tensão que ele recebe, tá? Então, ali embaixo, ó, outro tópico. Cada dispositivo tem uma tensão nominal, ou seja, uma voltagem, entre aspas.
correta de operação. Um LED pode operar usando 3,6 volts. O motor de um HD usando 12 volts. Um processador usando 1,2 volts, por exemplo. Sempre existe uma margem de tolerância, mas qualquer componente pode ser danificado se submetido a uma tensão mais alta que a das especificações. Vamos lá, galera, usar essa parte agora, explicar essa partezinha aqui. A tensão, creio que vocês já entenderam que é a potência da tomada. Beleza, a energia que está vindo ou que o equipamento recebe. Top. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a tensão que o equipamento recebe, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, vamos supor que você tenha ali, né, vamos pegar a televisão da sua casa, né? Provavelmente ela está recebendo ali 220 volts, certo? Que é a tensão que nós temos nas tomadas das nossas casas. Normalmente, galera, hoje em dia esses equipamentos estão vindo com uma fonte bivolt. O que é o bivolt, galera? Tem uma fonte que recebe energia e manda para os equipamentos. A fonte bivolt, galera, a fonte serve para converter energia alternada em energia contínua. Vocês vão entender também o que é alternada e contínua. Relaxa. Mas essa fonte serve para isso. Transformar a energia alternada, que vem da nossa tomada, em energia contínua, que é o que o equipamento utiliza. Esse equipamento, galera, essa fonte, no caso, né, ela recebe ali uma potência máxima, que no caso é tensão de 220 volts, né? Então, essa é a tensão máxima. Só que aquela fonte, galera, ela tem uma margem de tolerância, ou seja, ela tem uma margem a mais. Por exemplo, ela recebe até 230 volts, por exemplo. A tensão máxima dela é 230. Então, ao invés de ser 220 a máxima é 230. Por quê? Pode ter oscilações na tensão. E ela pode chegar ao pico de 230. Caso esse pico passe de 230, ou seja, 235, 240 volts, pode ser que a fonte queime, né? Porque é uma tensão maior do que ela consegue aguentar. Um exemplo aí que nós temos um LED. Vocês sabem o que é um LED, né? Aquelas luzinhas pequenininhas, tem vermelha, tem verde, tem azul, tem toda cor e tem aquela que a mesma luzinha se transforma em várias cores, que é o LED RGB que a gente fala. Galera, normalmente esses LEDs, né, eles trabalham em 3,6 volts. Né? 3,6 volts. Só que esse aí é o que vem nas especificações dele. Por exemplo, vem na caixinha, 3,6 volts, né? A entrada dele. Só que ele tem uma tolerância, galera. Ele tem uma margem a mais, só que não se especifica lá. Mas todo equipamento vai ter essa tolerância. Por quê? Pode ser que venha mais e possa queimar. Então, eles deixam essa margem para quem for fazer o equipamento, fazer com aquele padrão que mande 3,6 volts, para ele trabalhar com a folga e não queimar. Então, ele suporta, por exemplo, 3,6 volts, ele vai suportar até 4,5, 4,6, por exemplo, 1 volt a mais, por exemplo. Então, ele vai trabalhar com essa margem de tolerância. Passou desse 1 a mais, que é 4,6, chegou a 5, 5,6, ele vai queimar, ele vai estragar, porque é uma potência muito alta para aquele equipamento, tá, gente? Então, sempre vai ter essa margem de tolerância nos equipamentos, tá bom? Só que não é o ideal você trabalhar no máximo ali daquele equipamento, porque ele vai forçar e vai estragar mais rápido ou vai queimar imediatamente. Então, por isso que ele tem essa margem de tolerância, né? Ele diminui ali a quantidade de tensão que vai para o equipamento para que ele funcione tranquilo, suave, sem superaquecer, sem sobrecarregar ele, tá? Então, nessa questão da tensão, galera, funciona assim. Os equipamentos recebem uma tensão e a nossa tomada manda uma tensão, tá? Tensão seria a voltagem, né, que eu falo. Galera, voltagem é um termo leigo para se referir à tensão. Em vez de dizer, por exemplo, 12 volts de voltagem, né, você pode dizer tensão de 12 volts, que é o correto, tá bom? Então, evitem usar voltagem. Tem problema? Não tem, vão entender da mesma forma, só que acho que vão entender melhor do que tensão. Mas o certo é tensão, beleza? Não se esqueçam disso, tá? Então, forma correta de se falar. Galera, agora nós vamos falar sobre uma coisa chamada tensão contínua ou corrente contínua. Vamos falar assim, né? Normalmente é corrente que a gente costuma falar, tá? Galera, nós temos duas termologias, né? Que é tensão contínua e tensão alternada, ou corrente contínua e corrente alternada, tá? Não tem problema. Eu creio que vai ser mais fácil aí chamar corrente, e é o mais certo, pode ser assim, não existe o mais certo, mas vamos entender que sim, o termo popular chama corrente, tá? Então, vamos lá. Então, corrente contínua, corrente alternada. Galera, são dois tipos de energia.
tá? E tem outras também, né? Tem esses dois tipos de energia que são utilizados aí. Galera, a tensão contínua, ela é representada pela sigla DC, tá? Que é de Direct Current, né? Então, corrente contínua, seria corrente direta, vamos supor assim, né? Direct Current. E, galera, essa corrente, ela é considerada contínua, como está falando ali, quando ela não alterna o seu sentido. Ou seja, ela é sempre positiva ou sempre negativa. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, eu vou explicar para vocês exemplos de fonte de corrente contínua. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui... calma aí, galera. Beleza. Um exemplo aqui, galera, é a pilha, né? Vamos lá. Uma pilha, uma bateria de carro. Esse bichinho aqui, ó, né? A câmera não vai focar bem, mas tudo bem. Acho que ela vai focar no meu rosto. Deixa eu botar na frente do meu rosto para ver se foca. Ele vai focar no meu rosto. Foca no meu rosto. Beleza, galera. A pilha, gente, ela é uma fonte de corrente contínua, tá? E a corrente contínua, gente, ela nunca altera o seu polo. Por exemplo, ela tem o negativo e tem o positivo. Esse lado aqui é o positivo, gente. A energia que sai daqui, né, que é a contínua, nunca vai ser negativa. Ela sempre vai ser contínua. Ou positiva, perdão. Ela sempre vai ser positiva. Então, aqui é positivo, vai ser energia positiva. Aqui é negativo, vai ser energia negativa. E, normalmente, essa energia é utilizada nos equipamentos eletrônicos. Por exemplo, o controle, a televisão, um rádio, a geladeira, o seu telefone, utiliza corrente contínua, tá? Que precisa de um polo negativo e um polo positivo, e eles nunca vão alterar de sentido. Por exemplo, o positivo não pode ser negativo, nunca vai acontecer isso. O negativo não vai ser positivo, nunca vai acontecer isso. Ou ele é negativo negativo, ou ele é positivo positivo. Não vai ter essa... ele mesmo é negativo e positivo ao mesmo tempo. Não tem isso, tá? Então, galera, a corrente contínua, ela funciona assim. Ela é positiva e negativa, tá? Galera, a maior parte dos seus circuitos eletrônicos trabalha com corrente contínua, embora nem todas tenham o mesmo rendimento. A corrente contínua pode ser classificada como corrente contínua constante ou corrente contínua pulsante. São dois tipos de corrente contínua, tá, gente? Galera, aqui do lado, aqui, ó, nessa imagem aqui, nesse gráfico aqui, pode-se dizer assim, nós temos o símbolo, né, onde representa a corrente contínua. Então, se você vê em algum local, em algum equipamento eletrodoméstico, esse símbolo, que é uma linha inteira e uma linha pontilhada, quer significar que aquele equipamento ali ou está recebendo ou está enviando corrente contínua. Você tem que ver se é o input ou output. Se for input, né, é a entrada. Se for output, é a saída dele. Então, se for input, normalmente é input, vai ser esse aqui. E o output é outro símbolo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o corrente alternada, tá? Vamos lá, gente. Tentando entender um pouquinho esse gráfico aqui. Galera, esse gráfico aqui, ele mostra mais ou menos os dois tipos de corrente, a constante e a pulsante, né? Corrente contínua constante e pulsante. A constante, galera, ela vem no nível de intensidade. Vamos supor que quanto mais alta que for, mais intensidade vai ter. Ela pega dessa mesma intensidade e ela mantém a intensidade sempre. Ela vai. Só que essa intensidade, galera, ela é finita, né? Ou seja, ela acaba em um momento. Então, por exemplo, ela fica ali durante um tempo, né? Indo. Depois de um tempo, ela vai parar de ir, porque ela não tem mais força para continuar indo. Então, é uma energia que você não consegue, por exemplo, colocar na rede elétrica. Por exemplo, as tomadas, elas não utilizam corrente contínua. Porque se fosse utilizar, teria que ter ali um amplificador, né, um transformador em cada poste, né? Porque de um poste para outro já perderia uma grande quantidade de tensão. Então, ela é utilizada em curtos percursos, né? Um exemplo aí nos eletrodomésticos, né? Num controle, é um curto percurso que ele vai percorrer a placa e vai energizar ela. Pronto, por isso que ela é utilizada aqui.
E nós temos a pulsante que trabalha da mesma forma. Só que, galera, ela tem uma intensidade que fica alternando. Ela é pulsante, então a hora ela está lá no pico de intensidade alta, depois a intensidade dela está baixa, depois a intensidade aumenta, depois abaixa. E de acordo com o que vai passando o tempo, ela vai diminuir nessa intensidade. E daqui a pouco ela para e não funciona mais, depois de um tempo, tá? Então ela começa com a intensidade e vai alternando. E, galera, esse símbolo explica realmente isso, que ela passa uma corrente contínua constante e uma corrente contínua pulsante, tá? E normalmente um polo é positivo e o outro é negativo. Não existe tipo igual a alternada que eu vou explicar para vocês agora. Galera, a tensão alternada ou corrente alternada, ela é representada pelo AC, né, que é de alternate current, tá? Dependendo da forma como é gerada a corrente, está invertida periodicamente, ou seja, hora é positiva e hora é negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem. Galera, vamos lá, deixa eu explicar a tensão alternada. Bom, ao contrário da contínua, né, que, por exemplo, da pilha aqui, que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar ela de novo. Na alternada, galera, ao contrário da contínua, que é um polo positivo e um polo negativo, a alternada, galera, esse polo aqui que é negativo, ele vai ser positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? E esse aqui também, negativo e positivo. Na alternada, galera, não existe polo positivo ou negativo, gente, igual a bateria, né? Tanto positivo e negativo esse, quanto positivo e negativo esse. Na alternada funciona assim, só que ele não é utilizado nas pilhas, é só um exemplo, tá, gente? O exemplo, a tomada da sua casa. Não existe positivo e negativo. Por exemplo, você pega lá o conector da tomada, gente. Deixa eu ver se tem um aqui para eu mostrar para vocês. Tem um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O negócio vai ser tirar aqui, sem sair desligando tudo. Peraí. Aqui, ó. Beleza. Um exemplo aqui, galera. Essa tomada, né? Vamos supor que isso aqui é a tomada da sua televisão. Na hora de ligar na tomada, você precisa ficar olhando qual que é positivo e qual que é negativo? Normalmente não, galera, porque não existe. Se você olhar aqui, ó, nos conectorzinhos, não tem. Esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Esse aqui é o negativo, esse aqui é o... Não tem, galera. Por quê? Esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ele é positivo e negativo. Esse aqui também é positivo e negativo, tá? Então, ele faz o papel dos dois. Esse do meio é aterramento, tá, gente? Nós vamos falar depois. Esse aqui, se você quiser eliminar, ele pode eliminar, tá? Mas ele é uma questão de segurança. Então, galera, na alternada funciona assim, negativo, positivo, os dois, né? Não tem essa questão de, um é negativo e o outro é positivo. Não, né? Mas, professor, o senhor não disse que os aparelhos domésticos, eles trabalham com energia contínua, corrente contínua, mas da tomada vem alternada. Como é que funciona essa questão? O equipamento não vai queimar? Como é que ele faz para mudar? Galera, aí entra a fonte de alimentação. Por exemplo, no computador nós temos a fonte de alimentação. Para o seu celular nós temos uma fonte de alimentação que é o seu carregador. Ele é uma fonte, tá, gente? O nome correto não é carregador, é fonte de alimentação. Na sua televisão tem uma fonte de alimentação, no monitor tem uma fonte de alimentação, e essa fonte, galera, ela tem o papel de pegar a energia alternada e transformar em energia contínua, que é a energia que é negativa e positiva em polos diferentes, tá? Então, aqui vai para o equipamento. Nesse caso aqui, ó, da tomada aqui, ó, vem alternada. Chega na fonte, ela se transforma em contínua, gente. Então, o equipamento ele utiliza contínua, qualquer eletrodoméstico, só que, né, vem da tomada alternada. Por quê, galera? A tomada, a energia alternada, né, a corrente alternada, ela consegue alcançar grandes distâncias, precisando de menos transformadores para aumentar a intensidade dela. Por exemplo, não sei se vocês já viram aí, perto da casa de vocês, que em alguns postes tem um negócio grandão assim que conectam as coisinhas, ou tem uma estação aí da SEB que tem aquelas caixas que de vez em quando pega fogo aí. Então, aquilo ali é um transformador, galera. Para que a energia consiga ir mais longe por mais tempo, eles pegam essa energia que chegou e transformam e aumentam a intensidade dela. Mas isso aí não é preciso em um curto período de tempo, tipo a da contínua. Por quê? E se você fosse colocar no poste, teria que ser em cada poste um transformador. Então, é muito caro, não é viável. Então, a alternada você tem essa possibilidade, tá?
Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente encontrada na rede elétrica residencial, ou seja, corrente medida nas tomadas de nossa casa. O símbolo dela, galera, da corrente alternada, é o DC, né? E é essa ondulação, tá, gente? Justamente porque a alternada, ora ela está positiva e ora ela está negativa, tá, gente? Esse pico alto quer dizer que ela está positiva, e esse pico baixo quer dizer que ela está negativa. E seria, galera, isso aí que eu estou mostrando seria só de um pininho, tá? Um pininho desse, não é dos dois. Só de um. Então, por exemplo, esse pininho aqui, se fosse representar no gráfico, seria assim, ó. Esse mesmo pininho tá positivo, tá negativo, tá positivo, tá negativo, tá positivo, tá negativo, tá positivo, negativo, positivo e assim por diante. E ele começa com a intensidade positiva ou negativa, tá? Então, aqui a intensidade dele positiva é esse pico, a negativa é esse outro pico, a positiva é esse pico, a negativa é esse pico. Então, aí seria a intensidade, tá, gente? E aqui o tempo, né, que ele consegue ir. E, como eu disse, a alternada ela consegue ir por mais tempo, né, mais longe. Então, ela tem uma potência melhor e é o que é utilizado aí nas redes elétricas, tá? Então, galera, quando você for fazer algum serviço, alguém perguntar, será qual o fio positivo dessa casa? Você fala das tomadas. Você fala, ó, não existe fio positivo ou negativo. É a corrente alternada. Tanto um fio quanto o outro, ele vai ser positivo e negativo. Acabou, né? Não existe essa de positivo e negativo. Agora, na pilha, na bateria, no seu celular, existe isso aí, né? Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre a corrente, gente. O que é corrente? Né? É uma coisa que também existe na eletricidade. E a corrente, galera, ela está relacionada no deslocamento dos elétrons, né? Na energia. Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. Vamos pegar, né, um exemplo. Deixa eu pensar em um exemplo aqui bem dinâmico. Vamos lá. Vamos supor que nós temos uma van e tem pessoas dentro dessa van. Essas pessoas têm que chegar até um local. Ou vamos pegar ali um carro. Vamos supor que você fez uma compra no supermercado e o caminhão vai deixar na sua casa as compras, né? Vamos supor que um caminhão que vai levar as compras para você. Beleza, você é o equipamento eletrônico. Você tem que se alimentar para que você funcione, né? E a energia, no caso, é para o equipamento. Vamos lá. Quando você faz compras, você coloca as compras lá no carrinho, leva, paga e coloca, o caminhão vai entregar, ele vai numa velocidade, né? Por exemplo, ele vai numa velocidade, numa intensidade, e aí ele deixa na sua casa. Pode ser que, dependendo da quantidade de entregas, dependendo da potência do caminhão, ele vai demorar um pouco mais ou ele vai um pouco mais rápido, né? Depende do caminho que ele for passar. Por exemplo, ele pegou uma BR, na BR ele vai mais rápido. Mas só que agora ele pegou uma estrada emburacada, ele vai mais devagar, né? E a corrente, galera, é a velocidade com que a energia vai para o destino final. Então, por exemplo, se eu tenho um caminho que é bom para a energia ir, né, aí a energia vai com mais velocidade. Se eu tenho um caminho que está ruim, vamos supor esburacado, a energia vai mais devagar, né, porque ela vai ter um arrasto, ela vai ter vai impedir, né, ela de seguir. Um exemplo disso, galera, é os fios, né? Os fios são os caminhos que a energia vai passar. E a corrente, galera, é o que faz que a energia passe pelos fios e ela vai no sentido contínuo, né? Ela vai embora, é como se fosse o caminhão. Ele precisa seguir em frente ali para deixar suas compras. Aqui a corrente faz isso, ela é o caminhão. E a energia, galera, a tensão é o que está dentro do caminhão, que são as suas comidas. E aí ele vai te alimentar quando chegar lá no destino final. Galera, cada fio tem uma coisa chamada ampere, né? O que ele suporta de ampere. Deixa eu ver se esse aqui ele me mostra alguma coisa, mas eu creio que ele não mostra. Ó, esse fio aqui, galera, tem aqui, ó, mostrando. Ele suporta uma corrente de 10 amperes, tá? Que é o que faz a energia aí. Então, por exemplo, aqui ele tem 10 amperes passando nele. Ele aguenta isso, ele suporta isso. E ele aguenta uma tensão de até 250 volts, tá? Então, a potência que ele aguenta é 250 volts, né? Galera, a corrente funciona de que forma? Beleza, aqui eu sei que esse caminho, né, é de 10 amperes. Só que se eu tiver energia que passa a 20 amperes, né, e ele chegar nesse fio, o que vai acontecer? Vai criar, galera, um atrito, porque não tem
espaço, vamos supor assim, suficiente para aqueles elétrons passarem por esse fio. Então, o que vai acontecer? Ele vai esquentar, né? Ele costuma esquentar, mas ele vai chegar até o final. Só que dependendo da quantidade de corrente que você tem passando, se você, por exemplo, tem esse fio que aguenta 10 e está tentando passar 50 amperes, esse fio aqui ele vai derreter e ele vai criar um curto-circuito. Ele vai torrar, gente. Por quê? A corrente é muito alta e normalmente cria-se uma resistência. E a resistência, galera, é transformada em calor. Por exemplo, o seu chuveiro. O seu chuveiro ele só esquenta por quê? Vem uma tensão, uma corrente, e dentro dele tem uma resistência, olha o nome, resistência, criando uma resistência de corrente e esquentando. E ele fica incandescente. Por quê? Corrente, quando ele tem uma resistência, ele é transformado em calor. Então, a corrente é a quantidade de energia que quer passar. Então, por exemplo, aqui, galera, eu tenho a energia e eu tenho os amperes. Os amperes, o ampere ele quer passar, mas não tem espaço. O que vai acontecer? Vai aquecer, né? Se tiver espaço, ele vai passar e vai embora. Mas se não tiver, ele vai superaquecer e pode ser que derreta o fio. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Inclusive, para ligar a tomada, tá, gente? As tomadas da sua casa, você tem que prestar atenção. Porque as tomadas, elas também têm a tensão a corrente que elas conseguem aguentar. Então, por exemplo, se eu tenho uma tomada com 3 tomadas na mesma, né? Eu tenho uma ligação específica para ela. Eu não posso pegar um fio e conectar o mesmo fio nas 3 tomadas assim, atravessar, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um rabicho para cada tomada, ou seja, 2 fios para cada tomada, conectar os 3 fios de um lado e os 3 fios do outro e conectar o fio desses 3. Por quê? Vai ficar a corrente indo para cada um. Não vai aumentar a quantidade de corrente que vai passar, né? E, claro, depende do equipamento que está conectado na tomada, gente. A quantidade de corrente que ele puxa. Amperagem, galera, é um termo leigo, né, para se referir à corrente. No caso ali, quando a pessoa, eu tenho uma amperagem tal, disso aqui é 40 amperes, né? Não, galera, você vai falar, a corrente desse equipamento é de 40 amperes, tá? Então, o certo é esse. Galera, resistência. Eu já falei um pouquinho sobre a resistência, vamos lá. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida de resistência é o ohm, tá, gente? Que é esse símbolo aqui do... Eu esqueci o nome do símbolo, do ômega, uma coisa assim, né? Em uma homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, né? E representa a razão de volt-ampere, galera. Então, por exemplo, nós temos esses equipamentos aqui, ó, tá vendo? Que são os resistores, galera. Esses bichinhos aqui, eles transformam energia elétrica em energia térmica. E eles transformam também, né, mudam ali a tensão que chega até o equipamento. Por exemplo, se você tem um LED de 3,6 volts e você vai ligar ele numa tensão de 5 volts, você vai precisar colocar um resistor para que essa energia chegue a 3,6 volts. Aí você vai pegar a relação volt-ampere, e vai ter lá a quantidade de ohms que você vai alcançar, e aquela quantidade de ohms vai fazer com que chegue aquela tensão no LED correta, né? A tensão correta. Então, tem essa questão também do resistor. E o watts, galera, é outra coisa. As pessoas costumam confundir muito watts com volt, né? Mas não é, tá, gente? Quando você vê um W, assim, um watts, né, escrito, não é volt, não é a mesma coisa, não é tensão, tá? O watts, galera, ele é a medida de potência de um equipamento, né? Por exemplo, o seu liquidificador, ele tem uma potência em watts, né? Só que não é o volts dele. Não é a potência, não é a tensão dele, pode-se dizer assim, a potência de tensão que ele recebe. Mas isso aqui é a potência de força que eu falo, né? Então, vamos lá, gente, ó. A potência ela é calculada multiplicando a tensão pela corrente. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que ele recebe ali 12 volts e ele tem uma corrente de 30 amperes, você vai multiplicar os dois, 12 vezes 30, e aqui vai dar a potência dele, que vai ser de 360 watts, né? Então, por exemplo, isso seria a potência. Outro exemplo, um chuveiro elétrico de 800 watts, né? Aí que ele tem uma potência bem maior, é mais potente que um de 5.000 watts, né? Então, por exemplo, se eu tenho um chuveiro de 8.000 watts e um de 5.000 watts, o de 8.000 watts vai esquentar mais, né? Ele é mais potente. Outro exemplo, uma fonte de computador, por exemplo, 600 watts é mais potente do que uma de 400 watts, né? Que permite alimentar um PC mais parrudo e assim por diante. Então, galera, o watts ele equivale à potência de um equipamento, beleza?
E, galera, na nossa casa é medido por potência, tá, galera? Então, por exemplo, quando o cara da energia vem contar o seu relógio, ele vai lá, vem no seu relógio, dá uma olhada, lá e pega os números, ele vai medir por watts hora, tá? Normalmente é por watts hora. Vamos lá. Em uma medida de consumo que indica a quantidade de energia gasta, um watt-hora equivale ao volume de energia que um dispositivo qualquer com a potência de 1 watt consome ao longo de uma hora. Um PC ligado na tomada de 127 volts, que puxa 1 ampere, trabalha com a potência de 127 watts e, consequentemente, consome 120 watts em uma hora, tá, gente? Vamos lá, vamos pegar um equipamento aí, gente. Se você tem um equipamento que tem 1 watts de potência, em uma hora, tá, galera? Se ele ficar ligado durante uma hora, ele vai consumir 1 watt, tá? 1 watt, hora ali, no caso, né? Se eu tenho um equipamento que ele consome 2 watts, ele tem uma potência de 2 watts, em uma hora ele vai consumir 2 watts. Agora, se ele ficar, por exemplo, se ele tem uma potência de 2 watts, se ele ficar 2 horas ligado, ele vai consumir 4 watts. E funciona assim, tá, gente? Todo equipamento tem sua potência e aquela potência que corresponde à quantidade de watts que você vai gastar em uma hora, né, ou 2 ou 3. Inclusive, através dos watts, você consegue controlar o quanto você vai gastar naquele mês de energia. Você pega a quantidade de tempo que aquele equipamento ficou ligado, multiplica pela potência em watts, né? No caso, a quantidade de hora, e multiplicado pela quantidade de watts, né, ali que ele tem, né, a potência, e aí você vê o preço, você junta todos os equipamentos, faz isso, todos os cálculos de cada um, e aí você pega o valor do watt-hora na sua região. Tem lá no site da empresa, na internet tem, ou na conta de luz você vai encontrar isso. E aí você multiplica a quantidade de quilowatts que teve pela quantidade de watts-hora, do preço, né, no caso. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Em 20 horas, ele consome... Isso aqui voltando ali no PC, né? No caso dos 120 watts ali que ele tem. Em 20 horas, ele consumiria 2,54 quilowatts-hora. Quilo seria de 1.000, então 2.540 watts, tá, gente? Por hora que ele consumiria. Corresponde a 1.000 watts-hora. 1 quilowatts, né? Quilowatts corresponde a 1.000 watts-hora. Vamos lá. Isso aqui corresponderia, tá, galera? É mais de R$1 aí na sua conta de luz, tá bom? Ou mesmo se aplica a chuveiros, galera, lâmpadas e outros dispositivos elétricos. Os 100 watts na caixa de uma lâmpada, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes, sei lá, 100 watts, 50 watts, 150 watts. Então, aquilo ali corresponde à potência e à quantidade de watts que ela consome em uma hora. Se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, ela vai consumir 100 watts em uma hora. Se ela ficar ligada durante 3 horas, ela consumiu 300 watts naquelas 3 horas, tá? E nós temos uma coisa, galera, chamada miliampere, tá? O mAh, tá? A abreviação é miliampere, né? É uma medida de capacidade tipicamente usada em baterias para saber a capacidade de watts. Basta multiplicar a capacidade em miliampere pela tensão em volts e dividir por 1.000, tá? Normalmente, galera, bateria de celular, fontes de notebook, eles passam essa questão do miliampere, tá? Para você saber, né, a potência em watts, né, para saber a capacidade em watts, basta você pegar a capacidade em miliampere, multiplicar, né, pela tensão, né, e dividir por 1.000, beleza? Bem simples. Por exemplo, uma bateria de um notebook com 11,4 volts e 4.400 miliampere armazena 50,1 watts. Então, essa bateria desse notebook tem essa potência. Se, né, o notebook ele consome 25 watts por hora, essa bateria de 50 watts vai conseguir alimentar durante 2 horas esse notebook. Depois de 2 horas, o notebook descarregaria, né, a bateria, sem estar ligado na tomada. Por quê? 25 watts por hora é metade dessa quantidade de watts. E mais 25 watts por hora é mais outra metade. Então, 2 horas ao total. Outro exemplo, uma pilha de 1,2 volts e dos 2.600 mAh, por sua vez, armazena apenas 3,1 watts de potência. Então, se eu tenho um equipamento ali que consome 3 watts, ali, ele tem uma potência de 3 watts, em uma hora essa pilha vai se descarregar, tá? Vamos lá, gente, ó, corrente elétrica e energia elétrica. Embora esses dois termos sejam muitas vezes usados como sinônimos, eles descrevem duas coisas diferentes. A corrente elétrica corresponde ao movimento dos elétrons que pulam de um átomo ao outro, enquanto a energia elétrica é a energia produzida por esse movimento, que é o que realmente alimenta os equipamentos. Então, por exemplo, galera,
A corrente é o que leva a energia, a corrente elétrica é o que leva a energia para o seu equipamento, e a energia elétrica é o que alimenta. Então, vamos lá, aquela mesmo exemplo lá das compras lá do caminhão. Corrente elétrica é o caminhão e a energia elétrica é a comida, e você come a comida para se alimentar. O caminhão é só para levar a comida para lá. Mesma lógica, gente, corrente é o que leva, energia é o que alimenta o equipamento. E, galera, nós temos nos equipamentos uma coisa chamada eficiência, tá? A eficiência está com a questão da quantidade de energia que ele precisa para entregar um percentual ali de energia. Por exemplo, uma fonte, galera, uma fonte de energia, né? Uma fonte ali de computador. Ela tem um nível de eficiência. Se ela for uma fonte muito boa, e ela tem uma eficiência boa, por exemplo, de 90% ali, um exemplo aí, né? Ela precisa de... Aqui, vamos usar os exemplos do slide mesmo. Uma fonte de 90% de eficiência precisa de 334 watts da tomada para fornecer 300 watts ao equipamento, enquanto uma fonte de 70% de eficiência precisa de 429 watts para fornecer os mesmos 300 watts. Então, aqui, por exemplo, a eficiência, por exemplo, aqui dessa fonte, da primeira, ela tem 90% de eficiência, é 10% de perda. Então, galera, se vem da tomada 334 watts de potência, ele vai me entregar na saída 300 watts. Então, ele teve uma perca de 34 watts. Beleza. Já uma fonte que tem ali uma eficiência de 70%, ela vai precisar de mais potência da tomada. Ou seja, ela vai precisar aqui, ó, 429 watts para entregar os mesmos 300. Então, aqui eu tenho uma perca bem maior do que... né, eu tenho ali 129 watts de perca, enquanto aqui eu só tenho 34 watts, perdão, watts, né, de perca ali. Né? Então, galera, essa questão da eficiência é a quantidade de energia que o equipamento precisa para entregar aquele serviço, tá? Ou mesmo se aplica a lâmpadas e outros dispositivos. Quando dizemos que uma lâmpada fluorescente é mais eficiente que uma incandescente, estamos nos referindo ao fato dela precisar de menos energia para produzir a mesma quantidade de luz, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada ali com uma eficiência menor do que a outra. Aquela que tem eficiência maior, com menos energia, ela vai entregar uma luz bacana. E uma que tem uma eficiência bem menor, ela vai entregar com uma energia muito maior, né, com uma potência muito maior que aquela mesma intensidade. Se diminuir um pouquinho a quantidade de watts que está chegando nela, a intensidade da luz vai diminuir, ela vai ficar menos, vai iluminar menos, né, no caso. Galera, nós temos uma diferença entre o watts e o VA, tá, gente? Não significa watts e o VA, significa volt ampere, tá? Isso aqui é utilizado em, por exemplo, no break, estabilizadores e algumas coisas assim, alguns equipamentos que funcionam assim, transformadores e assim por diante. Galera, vamos lá. Ao comprar um no break, a capacidade é sempre informada em volt ampere, ou VA, e não em watts. Em teoria, um no-break de 600 VA seria capaz de suportar uma carga de 600 watts, mas na prática ele muitas vezes acaba mal conseguindo manter dois computadores que consomem 200 watts cada um. Se você adicionar mais PC até totalizar os 600 watts, ele desligaria devido ao excesso de carga. Esta é a diferença entre a capacidade em watts e VA. Está relacionada ao fato da potência. Vamos lá, galera, um exemplo. Vamos supor que você tem um computador, né, que consome ali, ele tem 200 watts, mas ele consome uma potência, né, maior de VA, né, o volt ampere, a relação volt ampere dele é bem maior. Então, eu preciso, por exemplo, eu tenho um computador de 200 watts, mas ele consome 600 VA. Não quer dizer que ele, né, aquele estabilizador, aquele no-break, vai mandar 200 watts e eu posso conectar mais alguma coisa. Se eu colocar um equipamento sobrecarregar aquele no-break ou aquele estabilizador, ele vai desligar. Tá? Ele desliga, por quê? A quantidade de VA é insuficiente para aquele equipamento. Um exemplo, aqui na escola nós temos um no-break para o servidor. O no-break daqui, do servidor, é de 1500 VA, mas o servidor ele só precisa de 220 volts para funcionar. No caso, ele está funcionando em 110 volts para funcionar. Então, ele não precisa desses 600 VA, né? Então, ele tem uma potência bem menor do que, né, os 1500 VA. Só que, galera, ele precisa dessa potência do no-break para que ele funcione. Porque ele está puxando muita corrente, muita energia daquele equipamento. Então, ele precisa conseguir manter todos os equipamentos ligados naquele momento. Então, ele precisa de potência, né? Que é medida em VA.
Galera, outra coisa, aterramento. Gente, como eu mostrei para vocês, né? Nós temos aqui essa terceira parte do cabinho. Isso aqui é o aterramento, tá, gente? Na tomada também é a mesma coisa. O que é o aterramento, gente? O aterramento é uma viga, né? Normalmente é uma viga de cobre, um ferro de cobre, que ele é enfiado no chão, né? Fora de casa. E fora de casa tem um fio. Você conecta esse fiozinho aqui, ó, que é na imagem, ó. Esse fio costuma ser chamado de brasileirinho, né? Porque ele é verde e amarelo. E aí você conecta ele nessa viga que foi cravada no chão e esse fio vai passar por toda a casa, vai conectar em todas as tomadas nesse central. Isso que vai acontecer é o quê? Quando a tensão passar uma corrente muito maior para o seu equipamento, ele vai retornar por aqui e não vai deixar o seu equipamento queimar, e ele vai se dissipar aqui no chão. Essas tomadas que não tem isso aqui, não tem aterramento, então se vier uma tensão muito forte, ele pode queimar o seu equipamento. Tá? Então, o aterramento serve para isso, gente. É um dispositivo que serve para eliminar uma tensão, uma corrente muito forte que veio para o seu equipamento. Tá? É uma área de escape. E também evita você tomar choques em equipamentos. Por exemplo, no computador, os computadores, normalmente, alguns dão um choque quando você pega nele, porque ele faz você de um aterramento, ainda mais se você tiver de pé descalço. Você pega nele, a energia vai ser dissipada por você, porque ele tem um escape de energia no gabinete, tá? Ele libera energias que estão excedendo o limite do computador. Então, se tem muita tensão, ele vai lá, elimina aquela tensão através do gabinete, e quando você pega nele e pisa no chão, você vira um aterramento. E aí, essa energia é dissipada por você, você toma um choquezinho. Outro tipo de eletricidade, gente, é a eletricidade estática, tá? Essa aqui é a que é acumulada no nosso corpo, né? Galera, durante o dia e durante a noite é acumulada essa energia, né? E é muita energia, gente. É acumulado bastante energia no nosso corpo, tá? É muita mesmo, alguns milhares aí de volts. E, galera, normalmente, ao manusear alguns equipamentos eletrônicos, né, como plaquinhas de controle, placa-mãe, memória RAM, alguma coisa assim, como ele tem partes metálicas, essa energia vai ser descarregada toda nele. E isso pode queimar aquele dispositivo, estragar. Então, galera, é importante, quando você for manusear algum equipamento eletrônico, se você vai pegar diretamente na placa, que você bota uma luva de emborrachada, ou você descarregue a sua energia estática, a sua eletricidade estática, pegando em alguma parte metálica, pisando descalço no chão, para que isso, né, não queime o seu equipamento. Ou compre essa pulseirinha aqui, ó, pulseirinha de antiestática, e coloque no seu pulso e conecte essa pontinha aqui em uma parte metálica, né, por exemplo, um gabinete do computador, e aí você pode manusear o computador sem se preocupar, né, em queimar, tá? Então, a eletricidade estática seria isso, gente. A eletricidade que o corpo da gente gera, o corpo do ser humano. Aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos de segurança, tá, galera? Nós temos aqui o no break. Gente, o no break, né, ele é como se fosse um estabilizador, né? Ele realmente é um estabilizador, só que ele utiliza baterias, né? E essa bateria é carregada e ela é enviada, essa tensão, né? Essa corrente ali, a tensão é enviada para um transformador. E esse transformador vai transformar em energia contínua, né? No caso da bateria já é energia contínua, ele vai transformar em uma tensão maior. Por exemplo, da bateria sai 12 volts, e aí quando chega no transformador vai para 110 volts ou 220, né? Então, o no-break serve para isso. Ele pega da bateria e leva para o dispositivo, galera. E outra coisa, ele é uma fonte de energia interrupta, né? Se acabar a energia, por exemplo, a carga que tem na bateria ainda serve para deixar em um período de tempo aquele dispositivo ainda ligado, tá? Então, você consegue fazer isso aí. Filtro de linha, gente. Filtro de linha é como se fosse uma extensão, né, que a galera costuma falar. Só que o filtro de linha, galera, ele tem um conjunto de capacitores, né? Você tem os capacitores ali dentro do dispositivo, ele tem também um fusível, e quando a energia vem e ela tem algum pico de energia, ou baixa demais ou sobe demais, os capacitores que estão lá dentro vão filtrar essa energia, e não vão deixar criar esses picos de energia, né? Então, ele é um filtro de linha ali, pode-se dizer, um filtro de energia mesmo. E aqui é onde você conecta ali os dispositivos. E aqui nós temos um cabo, né, normalmente, que vai conectado na tomada. Estabilizador, galera. Bom, o estabilizador, gente, que não estabiliza energia, tá? Ele é um dispositivo de segurança, né? Ele serve para transformar também energia, ele é um transformador, onde você conecta na tomada e nele você conecta o equipamento. O que acontece? Quando a energia está alta demais, ele
consegue, né, identificar, e se vier muito alto, ele para aquela energia, ele estoura o fusível ali, e aí não passa energia. Quando está baixa demais, ele desliga o equipamento, ele não consegue alimentar o equipamento. Então, aqui ele mostra, ó, a energia está média, alta ou baixa. Se tiver alta, ele vai mostrar. Se tiver média, que é o ideal, tá de boa. Se tiver baixa, ele vai mostrar aqui também, ele vai acender essa luzinha, tá? Então, galera, funciona assim a questão do estabilizador. Ele também é medido em VA, tá, gente? Volt ampere, né? E quanto mais volt ampere, mais caro ele vai ser. Beleza? O estabilizador ele serve para transformar a energia em 110 volts ou 220, por exemplo. Se você tem uma tomada de 220 volts, o equipamento é 110, o estabilizador ele vai transformar em 110, o equipamento vai ser ligado nele, vai poder ligar, mesmo sua tomada sendo 220. Tá? Não pode ligar direto à tomada, tem que ser o estabilizador. Se você tem uma tomada de 110 e você quer transformar em 220, é só comprar um estabilizador que faça isso, que transforme em 220. Aí ele vai transformar, ele vai, né, aumentar ali a tensão. Fonte de energia, né, galera? A fonte aí do computador, tá? Os computadores utilizam a fonte, né, para transformar energia alternada em energia contínua, tá, gente? E na saída dele você tem vários fios, né? Como vocês podem ver, tem esses cabinhos aqui. Cada fio desse, ele tem uma tensão, tá, galera? Ele tem vamos falar, voltagem, né, para vocês entenderem. E cada fio tem sua tensão positiva ou negativa. Normalmente, ele é pelas cores, tá, galera? Então, por exemplo, eu tenho um fio lá que é 3.3 volts, 5 volts, 12 volts, e eu tenho 5 volts negativo e 12 volts negativo e etc. Tem vários outros. Depende da fonte, claro. E aqui, galera, nós temos dois tipos de fontes, que são as fontes AT e a fonte ATX, tá? Galera, a fonte AT, que é a Advanced Technology, é uma fonte que não se utiliza mais, tá, gente? Ela tem essas entradas aqui, tá? É bem antiga, você não encontra mais placa-mãe, pode-se dizer assim, né? Que utiliza essas fontes, né? Foi substituída pela ATX, tá? Então, galera, aqui nós temos, né, na imagem mostrando o que cada cabinho desse aqui passa de tensão. Então, aqui eu tenho o vermelho, que é 5 volts, o amarelo 12, o azul menos 12, o preto, que é o terra, né, o ground, aí, né, que é chamado de GND. Nós temos aqui os menos 5 volts, que é o branco. Nós temos 5 volts positivos aqui, né? E tem outros também, outros cabinhos ali com mais fios, né? Hoje em dia nós temos a ATX, tá? Que é a Advanced Technology Standard, né? Tecnologia avançada estendida. E, galera, aqui nós temos, né, um único conector para a placa-mãe, que é de 24 pinos ou 20 pinos. E aqui nós temos, né, a tensão de cada fio. Então, eu tenho aqui 12 volts, 5 volts, negativo, 3.3 volts, menos 12 volts, e as cores correspondentes a essa tensão, tá? O roxo, que é o standby, que é 5 volts, e aqui o que é o verde, o que é o cinza, o power, por exemplo, é o verde, né? Nós vamos, inclusive, aprender a testar fontes depois, tá? Então, galera, existem esses dois tipos de fonte, atual, ATX, tá? Só que nós utilizamos vários tipos de fonte ATX, beleza? Existem vários tipos com várias quantidades de pino e várias quantidades de fios. Galera, aqui nós temos a informação, né, da fonte. E nós temos dois tipos de fonte, tá, gente? Além do tipo, né, aqui no caso. O tipo que eu falo é a fonte real e nominal. O que é a fonte real e nominal? A fonte real, galera, é aquela fonte que tem uma eficiência boa. E a nominal é que tem uma eficiência baixa. Por quê? Na nominal, galera, ela fala que passa, por exemplo, 500 watts, né? Mas na saída dela não é 500 watts, ela passa tipo 300, né, na nominal. Na real, se ela fala 500 watts, ela tem eficiência boa, quase 100%, então ela vai passar 500 watts. Então, por exemplo, tem uma fonte aqui real, ela passa 500 watts de potência, 600 watts. Fala no rótulo dela que passa, então ela passa aquilo. A nominal não. Normalmente, galera, a fonte real ela é mais cara, mais pesada, um pouquinho maior, né, depende da fonte, claro, cooler maior, né, a ventoinha. Já a fonte nominal, essas que nós utilizamos, que elas são bem levinhas, menorzinhas, né, e servem para computadores mais simples, como esses que nós temos aqui na escola, né, um computador que não exige tanta potência. Já os computadores gamers, por exemplo, eles exigem uma fonte real, uma fonte que tem uma potência bacana para que ligue todos os equipamentos ali que necessitam para a utilização do computador, tá? Aqui, galera, nós temos a entrada dele, que é a entrada de tensão alternada, né? Então, 115 ou 230 volts. A corrente dela é de 5 a 3 amperes. A frequência é de 50 a 60 Hz, né? A saída dela é 3 volts, 3.3, 5,
12 volts positivos, 12 volts positivos 2, menos 12 volts e 5 volts de standby. Aqui nós temos a corrente máxima, que é de 20 amperes, né, desse aqui de 3,3 volts, 28 amperes de 5 volts, 14 amperes de 12 volts, 15 amperes de 12 volts aqui, né, e 0,3 amperes, 12 volts negativo, 2,0 amperes do standby. Aqui nós temos o ponto, né, de ponto combinado, que seria 206 watts de potência desses dois aqui, e 348 watts desses dois aqui. Né? Esse aqui não tem a potência combinada. E aqui nós temos a potência total, que é de 500 watts. Se vocês somarem isso aqui, galera, ó, 200 mais 348, dá mais que 500 watts. Mas como ele tem uma eficiência baixa, você tem uma perca. Então, ele só fica no final ali redondo, os 500 watts, às vezes até menos que isso, tá? Que é a potência operacional. Galera, outra coisa aí sobre eletricidade, só que esse aqui da questão da corrente contínua, né? Das baterias, por exemplo. Vamos supor que você precise ligar duas baterias. Caso você precise, nós temos dois tipos de ligação, né? 3 tipos, na verdade, mas nós temos aqui o paralelo e o em série. E, galera, o paralelo é a ligação entre os polos positivos e os polos negativos. No final, nós vamos ter um polo positivo e negativo. Um exemplo aqui é essa ligação, onde nós temos duas baterias, uma de 12 volts e uma de 12 volts 40 amperes e outra de 12 volts 40 amperes. Nesse caso aqui, galera, se eu ligar essas duas baterias, polo positivo no polo positivo e polo negativo no polo negativo, igual está aqui mostrando, nós teremos um resultado final de 12 volts, a tensão vai continuar a mesma, só que a corrente vai aumentar para 80 amperes. Por quê? Vai somar. Então, por exemplo, 12 mantém, 40 soma, quando é ligação paralela, que é o positivo, positivo, negativo, negativo. Já a ligação em série, ao contrário, ela é ligada um polo negativo no positivo, e o positivo aqui fica solto e o negativo aqui fica solto, né? Então, ela é ligada assim, não é positivo no positivo, não, é negativo no positivo. Nesse caso aqui, galera, a tensão vai ser somada. Então, eu tenho uma bateria de 12 volts e uma de 12 volts, vai ficar 24 volts e 40 amperes vai se manter. E nós temos outra ligação que é a mista, galera. A ligação mista, gente, ela é ligada das duas formas, que é positivo no positivo, negativo no negativo, negativo no positivo, positivo no positivo, negativo no negativo. Aqui, no caso, nós temos 4 baterias ligadas nessa ligação mista. E, galera, na próxima aula, vocês vão me trazer qual é o resultado, tá? Qual vai ser o resultado dessa ligação? Vai ser 24 volts 40 amperes, vai ser 12 volts e 80 amperes, ou vai ser 24 volts e 80 amperes? Qual vai ser a resposta? Então, na próxima aula, vocês vão trazer isso aí para mim. Próxima aula, galera, falaremos sobre multímetro, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse equipamento aqui, que é importante para quem mexe com eletricidade. Beleza? Galera, vou liberar aqui para vocês o exercício, tá? Façam ele, é importante para vocês fixarem o conteúdo que eu passei para vocês. E vou liberar aqui a chamada para vocês também. Alguém tem alguma dúvida? Oi. Vai ter um prova aqui? Vai. Que é essa, né? Que é a próxima. Oi? Vai ter tipo outra aula depois dessa? Como assim? Agora 9h30? Uhum. Tem. Só que não é comigo, não. Vai ser com outro professor. Não sei com quem vai ser. Tem que ver qual é a sua turma, porque vai ter 3 aulas agora depois. Aham. Eu tenho que eu vou ter agora. Tá, e você faz o seguinte, você vai aqui nessa salinha, tem um corredorzinho aqui, você vai lá na salinha, bate e pergunta qual é a sua turma, quem vai ser o seu professor, tá? Aí você pode ir lá. Hã? Não, né? É sua aula aqui, horas? 9 horas. 9 horas? Não, então não é comigo não, eu não tenho aula agora não. Vai lá e você pergunta quem vai ser, tá? Porque agora eu não tenho aula não, mas não, 9h30 não. Não, acho que... Que dia que falaram? Foi no celular. Não, mas quanto tempo tem isso? Foi... Já mudou então, acho. Vai lá e pergunta, lá na salinha com a coordenadora, tá? Vai aqui, ó. Você pode sair aqui, ó. Tem uma salinha aqui, um corredorzinho. Você bate, abre a porta e já entra, tá? Aí você vê. Qualquer coisa, se a coordenadora estiver ocupada, você fala com a Gabriela. Tá bom? Aí pergunta lá. Então, quem não tiver dúvida, galera, pode fazer na atividade, tá?
Já já eu vou estar encerrando a live, porque o professor vai dar aula aqui agora 9h30, tá? Antes das 9h30 já tem que abrir a live dele. E eu vou ter que encerrar, mas qualquer coisa vocês entrem em contato comigo no WhatsApp, tá? Envio sim aqui, no caso, no Google Sala de Aula. Vou enviar aqui no chat para vocês. Vamos lá. Ó. Link da turma aí, tá, gente? Se quiser acessar. Deixa eu parar a gravação.